uma relação um pouco mais multidimensional. Aí a gente vem para uma abordagem do cientista mais profunda e mais futurística. Ele tem também essa linha mais futurística, voltada para a relação do tempo, a relação temporal, a relação de distância, também a parte de rejuvenescimento, né, e vida eterna. Então, a parte de rejuvenescimento ela é muito forte, né? Na realidade, é o núcleo, é a menina dos olhos dos ensinamentos de Grabovoi é a parte de rejuvenescimento e vida eterna, que é o que ele acredita que no futuro próximo a expectativa do ser humano ela vai aumentar muito e a gente vai chegar no nível que a gente vai ser 100% eterno, né? Que a gente vai aumentar a longevidade, né? Hoje o ser humano vive uma média de, enfim, 80, 90 ou 100 anos. Chegaremos aí aos 200, aos 300, até chegar a 1000 anos de existência. Uma vida muito longa, uma vida muito próspera e uma vida muito saudável também. Né? E muito simples, que eu falo do ponto de vista de harmonia, de paz, né, de todas as pessoas. Então ele traz muito essa abordagem, né, de rejuvenescimento, de vida eterna, e não só a parte de regeneração de doenças, ele não só traz a regeneração de doenças que podem sim, né, ser regeneradas no nosso dia a dia, como também ele traz uma abordagem de doenças hoje intituladas como incuráveis, que no futuro elas vão poder se tornar doenças 100% curáveis. Exemplos clássicos, né? A gente tem aí o câncer, a gente tem a AIDS e outras doenças incuráveis. Então, elas poderiam ser 100% regeneradas com a ajuda da tecnologia da nossa consciência e com a ajuda de tecnologias externas que estão para iniciar aqui no nosso planeta. E também é possível para o Grabovoi, né? Ele chegou a fazer essa prática em algumas pessoas no passado e é 100% possível fazer um processo de reversão, né, do estado letal, né, que é a morte, que é através do processo de ressurreição, que é algo muito mais futurístico, que ele acredita que em pouco tempo vai fazer parte como um processo padrão da sociedade, tanto em termos físicos mesmo, dia a dia, termos práticos, quanto em termos legais, como, por exemplo, a reversão de atestado de óbito, por exemplo, né, de pessoas que passaram pelo processo de ressurreição e que voltaram. Então, a origem, né, a natureza dinâmica, porque hoje em dia, atestado de óbito, acabou, morreu, pronto. E a natureza dinâmica do atestado de óbito, né? Então, o atestado de óbito, ele ser dinâmico porque, uma vez aquela pessoa voltando, ela poderia viver legalmente na sociedade como uma pessoa viva ressuscitada. Então, assim, é muito futurístico, mas lembremos que a ciência do Grabovoi ela se encontra 300 anos à frente da nossa ciência, então é uma ciência ela é muito avançada, é muito futurística. Já existem outros cientistas, tá? Não só o Grabovoi, que tem trazido muito essa abordagem da longevidade da vida. Por exemplo, nas últimas 2 décadas, a preocupação do ser humano em relação à qualidade de vida, em relação a bem-estar físico e psíquico, né, é muito maior do que há 40 anos ou 50 anos atrás. Então, as pessoas, elas tendem, culturalmente, e eu não falo só do Brasil, mas eu falo do mundo inteiro, elas tendem a se preocupar muito mais com a saúde do que há algumas mais, né, décadas atrás. Isso já é um indicativo de um aumento, um potencial de aumento na perspectiva, né, de vida da população como um todo, da população mundial. Lembremos que início do século XXI, por exemplo, né, vamos colocar início do século XX, né, início do século XX, a população ela não tinha expectativa de vida que nós temos hoje. Pessoas morriam com 50, 40, 30 anos de idade. Atualmente, a menos que seja algo muito pontual, um assassinato, alguma coisa muito pontual, mas quando a gente pensa do ponto de vista de velhice ou doença, o ser humano ele tem uma expectativa de vida muito maior do que no início do século XX, por exemplo. Pensemos daqui a 2 séculos à frente. Pensemos no século XXII ou no século XXIII. Realmente, a população ela vai tender
a ter uma expectativa de vida ainda muito maior. Vários cientistas americanos já trazem essa abordagem. Trazem a abordagem de um aumento de expectativa de vida e a imortalidade como um processo padrão dentro das próximas décadas. Tá? Isso não é só o Grabovoi como cientista que traz essa abordagem. A diferença é que o Grabovoi ele traz também práticas simples que podemos atuar no nosso dia a dia para aplicar na parte de rejuvenescimento e de vida eterna. Como, por exemplo, teve uma terapeuta que me procurou e que buscou, né, fazer um processo comigo justamente para eu ajudá-la a ela trabalhar consigo mesma, né? Ela já tem mais de 60 anos, para ela trabalhar consigo mesma do ponto de vista de rejuvenescimento. E ela já trouxe, né? Eu falo milagre, mas não falo santo, né? Vou colocar um pseudônimo aqui, né? A Ana. Ela já trouxe um retorno, até mesmo em relação à vida conjugal dela, à vida sexual dela, que aumentou absurdamente, né? Que fez um efeito exponencial depois que ela começou a fazer as práticas, né? Ela começou a ter sensações de uma mulher muito mais jovem, né? Então isso tudo começa, claro que a parte física, né, principalmente na pele, é a última a ser regenerada, é a mais complexa a ser regenerada, porque segundo a ciência do Grabovoi, existe também a parte da consciência coletiva que influencia do ponto de vista de rejuvenescimento também, do ponto de vista daquela realidade que está sendo criada. Então, as pessoas já olham para aquela pessoa tem tal idade, então ela necessariamente tem que ser um pouco mais velha. E acaba criando aquele holograma projetado pela ótica, né? Pelos olhos físicos daquela pessoa ser mais velha. Então, trabalhando com a ciência do Grabovoi, a parte física e principalmente pele é a última a ser regenerada. Mas ela já trouxe retorno para mim de situações corriqueiras da vida dela, que ela se sente muito mais jovem do que antes dela iniciar a fazer as práticas, né? Teve uma que foi muito engraçada, é uma grande amiga minha, eu gosto muito dela, a terapeuta integrativa também, ela comentou comigo, né? Indignada, né? Que ela começou a fazer as práticas e que ela começou a ter os mesmos sintomas, né? Comportamento mais passional do que de quando ela era mais jovem em relação ao esposo. Ela começou a ter muito ciúme do esposo, né? Que é um comportamento, né, de um casal mais jovem, um comportamento de um casal recém-casado, né? De que está iniciando a namorar, enfim. Então, e ela já tem mais do que 60 anos, né? Então foi muito curioso, foi uma das características já de rejuvenescimento que ela começou a experienciar fazendo essas práticas de vida eterna, né, de rejuvenescimento e vida eterna. Então, essa abordagem do Grabovoi, voltado para ressurreição, vida eterna, para compressão ou dilatação do tempo também, que é possível fazer com as práticas dele, ela é muito mais futurística, mas é possível já começar a fazer para poder já criar alguns resultados, ainda que sutis, mas alguns resultados na vida prática, resultados que podem auxiliar ao seu cliente, né, auxiliar você mesmo ao seu cliente a alcançar resultados com essas práticas, trabalhando com essas práticas. Por exemplo, práticas de ressurreição podem ser aplicadas também para regeneração. Então, muitas vezes você não precisa só praticar uma prática e pedir o seu cliente para fazer uma prática de ressurreição de regeneração, por exemplo, de regeneração para que ele vá alcançar aquilo que ele almeja em termos de regeneração física. Podem ser aplicados para ressurreição também para esse motivo,